mediunidade escrevente é considerado uma modalidade da psicografia indireta, que é a obtida pela imposição das mãos sobre um objeto, cesta de bico, prancheta, etc., a qual esta inserido um lápis ou um outro instrumento de escrita. Na pneumatografia, contudo, não se utiliza nenhum objeto previamente preparado para a obtenção da escrita. As palavras, frases e desenhos são materializados numa folha de papel, numa parede, no ar e etc. A escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente, sem recurso nem da mão do médium, nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel branco, que se pode fazer com todas as precauções necessárias, para ter a certeza da ausência de qualquer fraude, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. Feito isso, se a pessoa estiver na devida condição, ao cabo de mais ou menos longo tempo, encontrar-se-ão traçado no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, as mais das vezes com uma substância acinzentada, análoga à plumagina, cor semelhante ao chumbo, de outras vezes com um lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprimir. Continua? Se ao papel se juntasse um lápis, poder-se-ia supor que o espírito se servira deste para escrever, mas desde que o papel deixar inteiramente só, evidente se torna que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. Os escritos pneumatográficos apresentam algumas características que merecem ser destacadas. A substância que são feitos os caracteres são semelhantes aos grafite e são facilmente apagados por uma borracha. Examinada ao microscópio, percebe-se que esta está depositada na superfície do papel, formando apenas cristalizações que se aderem nas rugosidades deste. O espírito comunicante retira do fluido cósmico universal os elementos necessários à produção da escrita. A agregação da matéria, coesão molecular inexistente ou é muito fraca neste elemento, de forma que a sua existência pode ser temporária, de acordo com a vontade do espírito. De qualquer forma, a formação de matéria esclarece Kardec, porém não criação, atento que do nada o espírito nada pode tirar. Tá bom. Está isso. A pneumatografia não se pode chamar de psicografia, porque a pneumatografia ela é uma escrita, ela é feita pelo plano espiritual, mas ela não tem a participação do médium. É um trabalho de efeitos físicos. Em geral é feito assim: você pega uma página, um livro em branco, era feita assim, abria a gaveta, aí daqui a pouco você abre e vinha escrito. Em geral não é escrito com tinta conhecida, é tinta, como ele disse aí, e a forma de se escrever, ela é como se fosse um silk screen. Não é assim. Então, o fenômeno de efeitos físicos é estampado, é alto relevo. Então, isso raramente acontece. Você só vai ter esse tipo de fenômeno em reuniões de efeitos físicos ou em reuniões em que haja um médium de efeitos físicos, né? Também é chamado de precipitação ou aporte. A pneumatografia é raríssimo, né?
Era feito no século XIX, no início do século XX. Você tem muitos eventos de pneumatografia na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil, são poucos. É uma faculdade de efeitos físicos e, como tal, ela não é utilizada tanto, porque os efeitos físicos, hoje em dia, o ectoplasma a gente utiliza para cura, para servir, para assistência. Essas coisas para que é? Para nós, para provar, provar quem? Provar você que o Espírito existe? Provar você que o Espírito existe? Quem quer ser provado, ou vai procurar um médium de efeitos físicos que se dê esse trabalho, que faça isso, em algum lugar do mundo, que sempre tem, né? Ou estude a literatura, porque é vasta e ampla. Ou negue, ou vivencie, desenvolva você a mediunidade de efeitos físicos, né? Ou então desenvolva, saia do corpo e veja, você vai ver com os seus próprios olhos os espíritos. Agora, essa coisa de ficar querendo provar ao outro, isso é perda de tempo. Então, a pneumatografia, ela hoje em dia, apesar de ser um fenômeno interessante, ele é raro, porque nas reuniões de efeitos físicos que nós temos no Brasil, se nós fizéssemos aqui uma reunião visando uma reunião de efeitos físicos, ela só se justificaria se fosse para assistir as pessoas, entende? Não se justifica uma reunião dessa para provar nada a ninguém, porque é perda de tempo. Então eu descubro que aqui tem vários médios de grande possibilidade de efeitos físicos. Isso não é por acaso. O cara não renasceu para ficar querendo provar nada a ninguém. Ele renasceu para trabalhar, para servir, para usar essa mediunidade para o bem dele e da humanidade. Eu conheci um médium de efeito físico, ele trabalhava em outra linha, né? Dentro da Umbanda, mas ele trabalhava na caridade. Eu nunca tinha. Agora estudando aqui, para tu ver, né? Tu vai, né? Mas ele trabalhava em prol da caridade, mas agora estudando eu sei que saía agora um médium de efeito físico. Por quê? O que ele fazia? Porque a gente comprava umas garrafas de cerveja e a gente ia lá. Eu era pequena, era longe, sabe? Não importa. Precisa dizer nomes. Não, só eu também não me lembro. Ele abria, né? Essa garrafa, cada um levava a sua. E aí que quando ele abria a garrafa e derrubava o líquido de cerveja preta, isso eu me lembro, aí aquilo ali transformava uma porção de coisas, objeto, cabelo, prego, e saía. A garrafa tu comprava tu comprava, sabe? E o moço rezava, sabe? Rezava, tipo assim, um preto velho, não me lembro, eu era pequena, e eu ficava assim, sabe, mágica, né? Tu fica pensando, pô, tu é criança, né? Mas o moço rezava as doenças, sabe, os males. Sei que tinha muitas pessoas que saíram dali, assim, vamos dizer, curadas, né? E ele derramava a garrafa de cerveja preta antes? Ele derramava, não lembro. Eu sei que de dentro da garrafa, às vezes quebrava a garrafa quando as coisas eram grandes de dentro. O negócio é impressionante. Para mim aquilo ali, eu não sabia. Para mim aquilo ali era uma coisa muito bonita, mágica, tudo mais. Eu morria de respeito, vamos dizer assim. Agora você falando, eu me lembrei que o estudo, né, orienta a gente. Isso é efeitos físicos. Era um negócio assim, tu comprava em qualquer... Era tendinha que a gente comprava aqui e tal. E lá o moço fazia, derrubava, depois quebrava e saía coisas que você nem imaginava de dentro daquilo ali. Você não sabe, ele não é vivo hoje, né? Não. Pô, eu era criança. Isso é uma coisa boa pra pesquisar, né? Pois é, que negócio, desconhecido. O médio de efeitos físicos, como eles são poucos e raros... Ele era muito idoso, sabe, era um lugar assim que subiu uma serra, tipo assim, Teresópolis. Pronto, era um lugar de uma serra, agora não me lembro mais detalhes. Mas isso acontece. O médium de efeitos físicos, ele
ele, uma vez servindo, não importa em qual denominação, mas o importante, a lei cósmica chama-se servir, né? Usar o sentimento de amor, usar o sentimento de solidariedade, é desfazer os erros do passado, auxiliando as pessoas hoje, reconciliando com as pessoas, entende? Resgatando as pessoas das suas encrencas, tentando ajudar espiritualmente, para que assim a gente cresça, né? A denominação, ela não importa, o que importa é se essa for o lema da pessoa, né? Estou aqui para servir, né? E por incrível que pareça, é o mais difícil. E quanto mais retumbante a mediunidade, às vezes o médium, ele até vem com características de humildade. Ele pede antes de nascer para ser colocado no local no interior, para não ter muita intelectualidade. Por quê? Porque a pessoa, há uma tendência natural em que a pessoa que tem mediunidade retumbante, em que ela mesma comprova para ela mesma a mediunidade, se ela for muito intelectualizada, a vaidade, o fascínio, a autofascinação toma conta e ela fica obcecada com ela mesma. Então muitas pessoas renascem assim, né? Na humildade, era lugar bem na simplicidade, para que ele mesmo possa se vacinar contra tudo isso que eu estou falando hoje aqui, que é real, é um perigo real e imediato. A vaidade, a bajulação, a badalação, a reverência, a idolatria, tudo isso o médium vai encontrar como uma espécie de tentação no linguajar cristão. São tentações, né? Muitas vezes o médium solteiro ou casado, ele vai atrair pessoas do sexo oposto, pessoas atraentes, e ele precisa saber que esse fascínio energético, que as suas energias equilibradas, o médium equilibrado, ele acaba atraindo mais do que o normal pessoas desequilibradas, energeticamente, sexualmente desequilibradas. Então ele precisa o quê? Estar vigiando, porque senão ele vai ter um relacionamento obscuro e que vai levar ele a sofrimento. Por quê? Porque ele está começando a se melhorar suas energias. Então ele tem que vigiar. Muitas vezes o problema da pular o muro, né? Da traição. Por quê? Porque às vezes o médium, o cara está lá, não sei o quê, as mulheres ficam, entendeu? Isso é complicadíssimo, complicadíssimo. E isso acontece. E a gente tem que ser claro sobre essas coisas, para que a gente fique com olho aberto, né? Não sejamos ingênuos, né? A bajulação, a badalação, tudo isso acontece. Está aí nos anais das histórias. A vaidade, o médium às vezes ele encontra os mentores, falam, você tem que fazer aquele ser de luz. Ele às vezes vai no cosmos, ele sai do sistema solar e aí quando, puxa vida, você não foi não, você, poxa, então eu fiz essa experiência. Ninguém faz, então eu sou diferente. Então esses daí não sabem nada, entendeu? Isso daí é um problema, porque às vezes ele é proporcionado coisas que realmente outras pessoas não têm. Mas isso é para ele crescer, um estímulo, para ele fazer análise, para ele escrever livros, para ele poder fazer palestras, para ele poder estimular as pessoas a crescer também. E não para que ele fique na expressão aí que tem hoje, toda. Meu Deus. Então vamos lá, gente. Edmilson, a mediunidade de psicografia. A mediunidade de psicografia requisita, de uma maneira geral, maior dedicação do médium, sobretudo a intuitiva, em que o medianeiro funciona como intérprete dos espíritos e, em especial, dos benfeitores espirituais. Sendo assim,
é importante estudar com mais afinco a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. É desejável também desenvolver bom conhecimento da gramática para facilitar o entendimento da mensagem. Tanto quanto possível, escrevamos certo, sem a obsessão do dicionário. A gramática é a lei que preside a esfera das palavras. A mediunidade exige, a mediunidade, a psicografia exige uma dedicação do médium. O médium intuitivo, ele precisa estar em condições. A ele é colocado um desafio. Ele tem que auxiliar as pessoas, mas ele não pode. Ele joga essa ideia em você. Você pega essa ideia, analisa e mistura com as suas experiências pessoais. Melão, melancia, uva. Aí você fala, salada mista. Aí eu digo, gente, não, salada mista a gente não quer. Aí você, poxa, mas a intuição do plano espiritual, o plano espiritual sugeriu o abacaxi. Mas você pegou a tua experiência e botou lá, melancia, uva e melão. Salada mista. Aí o dirigente fala, salada mista aqui não temos condição, não dá, não é o momento, não tem... Aí, não, essa casa não serve para mim. O médium intuitivo, ele precisa saber que o seu trabalho, ele é, acima de tudo, um trabalho de criatividade, de esclarecimento. Ele deve trabalhar nos estudos, nos textos, nas palestras, entende? Nas orientações, em que os seus pensamentos, ele deve estudar, deve montar a sua bibliografia em casa, deve ler de tudo, deve procurar o seu crescimento intelectual, para que ele possa entender melhor essas informações que lhe são intuídas. Ok, gente? Então o que acontece? Vamos dizer assim, abacaxi, aí nós pensamos em ameixa, como você falou ali, né? Uva, melão, melancia. Aqui no caso, assim, o que isso é o intuitivo. Não é o psicográfico. Não, estou falando intuitivo. Igual no caso o que aconteceu com o meu esposo. Eu peguei a receita para comprar um remédio, mas uma coisa dizia para mim, não compra o remédio. Aí uma coisa dizia assim, tem alguma coisa de errado aí, não compra o remédio. Não compra o remédio, entra no polo. E eu não entrei na farmácia. Eu entrei no polo e fui até o médico. Aí conversando com o médico, que ele já tinha me operado e estava fazendo o tratamento do estômago do meu esposo. Só conversando com ele, ele falou, olha, só em você falar, o problema dele é esse. Você tem como trazer ele aqui? Aí foi quando eu cheguei em casa, levei ele diante, só com o raio-x, o restante ele não viu mais nada. Olhou o raio-x assim e realmente foi operado, me deu um apêndice, eu levei para Santa Casa para fazer a biópsia. E eu fui com a receita, eu disse, aí eu disse, aquilo que você falou, aquela intuição, tem alguma coisa errada aqui. Não compra remédio, não compra remédio. Porque estava lá, buscou pão e remédio para mébola. Ele era cheio de febre, e eu nem sabia o que ele tinha. E eu fui até aquela coisa, quando chegou ali no polo, a farmácia do polo, ali do lado, né? Que ele entra no polo, entra aqui, entra. Aquela coisa foi. Isso é uma intuição. É quase que um envolvimento, né?
É uma intuição. Então, quer dizer, eu soube ali, né, como dizer assim, Captar que aquilo ali não é o abacaxi. Exatamente. Nós precisamos o quê? Inclusive ele diz aqui embaixo, desenvolver a gramática. O médium psicográfico, ele precisa facilitar a vida do espírito, né? Então, às vezes, a gente tem contato com o português só quando a gente faz lá quinta, sexta, sétima, oitava, ensino médio, e depois não quer mais saber. Já o médium psicográfico, a pessoa que tem essa mediunidade psicográfica, ele precisa estar com uma gramaticazinha, dar uma lida, entender a regra de pontuação, essas coisas. Por quê? Porque ele dá o material dele para o espírito, e o espírito pode, assim como nós precisamos de um cérebro bom para poder executar bem o trabalho, o espírito, quanto mais você puder estudar, mais material o espírito tem para trabalhar naquela mensagem. Às vezes acontece do espírito ele passar uma mensagem e você não ter condições de entender nada, porque a tua evolução não permite. O espírito às vezes é um espírito tão superior que ele joga aquele conjunto de pensamentos. A única coisa que você entende ali é o seguinte: amor, O paz. sabe? Mas a ideia geral era tão complexa, tão ampla, tão mega, que ela ultrapassa a tua capacidade de codificar aquela informação. Então, para isso, nós precisamos ler. Por exemplo, alguém aqui já leu Nosso Lar? Quem não leu Nosso Lar aqui? Vocês já leram? Os 4 já leram? Os Mensageiros? Eu estou lendo. Obreiros da Vida Eterna? Já leram? Ação e Reação? Muito tempo. E por aí vai. São livros, a série André Luiz, até os romances de Emmanuel trazem conteúdos extremamente instrutivos, sabe? Até os romances de Emmanuel. E os livros vocês já leram algum livro da Ivone Pereira? Não consegui. Eu li Memória do Suicida, Obsessão também. Dramas de Obsessão? Não consegui não, muito difícil. Não consegui acompanhar. Não consegui acompanhar, não. Mas porque esses ela são vai bons. E volta, ela vai. Qual? Eu li aquele Recordações da Mediunidade. Né? Que às vezes eu falo Recordações Mediúnicas. Recordações da Mediunidade e. Foi a Fátima que me emprestou. Enfim, você leu todo? Li. Então, Devação do Invisível, já leram? Dela? Devação Invisível já vi. São livros que a gente... difícil, Isso não tem nada difícil, são livros fáceis. Muito fáceis de ler. Engraçado, eu senti uma Esse Recordações da Mediunidade, Se você... fala, eu ia e voltava porque eu também estava no início. Né? Se você me disser... Se você Pode ser disser... isso, eu li quando eu não tinha mais conhecimento. Eu posso tentar Agora voltar esse ali outro pra que ver. eu li, que Agora eu até eu tenho mais comentei com conhecimento. você antes, você falou que tinha lido também. Às vezes eu troco o nome de livro pra caramba. Eu também troco, não Qual? gosto. Não, Da eu Ivone falo Pereira? Que é alucinação, mas não é alucinação. Devação Invisível, Memória Não. Suicida, Dramas de Não é Obsessão? Não é alucinação nem fascinação. Fala aí, parece que esse nome aí. Não, mas não importa, Não, porque uma qual o capinha problema? azul. Não, Capinha ele é mais azul? fácil, Dramas de Ele é mais Obsessão, fácil, não. da Ivone Pereira? Azul Escuro? Azul claro. Clarinho. Que ele fala daquela. Ele fala Aí é que romance, no início né? é uma. Não, são vários fatos. Fala da menina que vai pro hospício, do noivo dela que desencarna, e ela cisma que tá vivo, aí o coveiro vai, ela pega ela lá, tira. Não lembro. Enfim, mas o que tem? Não, ele é mais fácil do que Recordações de Mediúnicas. Ou também, não sei se é porque quando eu li esse, eu já tinha. O outro tinha lido, eu estava no início ainda, quando eu comecei aqui. Aí é mais difícil. A gente precisa voltar, às vezes. O médium psicográfico é bom que ele
leia gramática, que ele leia livros, que ele escreva coisas para poder desenvolver e facilitar a vida do espírito, tá bom? Então, olha pra gente. Entretanto, se as nossas possibilidades mediúnicas são singelas, jamais devemos desprezar o dom mediúnico que recebemos do Senhor. Esta é a recomendação de Paulo de Tarso ao seu amigo Timóteo, inserido na introdução deste roteiro. Façamos também uma reflexão a respeito desses esclarecimentos transmitidos por Emmanuel. Em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por noviças inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Recorda, pois, meu amigo, que pode ser o intermediário do Mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebestes a credencial para o intercâmbio direto para o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Muito bem. Traduzindo isso daí, nós precisamos entender que cada um está exercendo o papel que lhe é dado. Uma pessoa não é melhor do que a outra porque tem uma maior sensibilidade mediúnica, ou porque ela tem intuição, ou porque ela sai do corpo, ou porque ela tem vidência, ou porque ela tem psicografia. Nós precisamos, se temos uma coisa ou outra, aprender a fazer disso um bom caminho, um caminho de luz, um caminho de serviço, desinteressado. E quem não tem, pegar essa mensagem aqui de Emmanuel, agindo na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, quer dizer, não precisamos ficar aflitos porque não temos, porque se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. A doutrina espírita nos deixa claro que a grande bandeira é a do amor ao próximo, da assistência e do serviço. A forma de servir mediunicamente é uma forma bonita, é uma forma que nos estimula ao autoconhecimento, nos estimula à espiritualização, a enxergar os outros não mais como matéria, mas como espíritos reencarnados. Mas isso não é um privilégio, ou seja, trabalhar através da mediunidade, das forças anímicas, não é um privilégio. Ou seja, a Denise tem essa intuição que ela narrou, eu não tenho, ela é uma privilegiada e eu não sou? Não é isso que a gente tem que raciocinar. Ela está fazendo o papel dela, dentro da programação encarnatória dela, dentro do planejamento que foi feito antes dela nascer. E cada um de nós tem o seu. Não tem como comparar. Por quê? Porque o planejamento encarnatório é de cada um. É de cada um. Aí minha